Então, pessoal, continuando a obtenção do fator de atrito usando o gráfico, né, o diagrama de Moore, a gente vai fazer o primeiro exemplo. Tá? O primeiro exemplo é a tubulação 1 aqui. Tá? A gente tem diâmetro de 0,6 metros e com essa vazão a velocidade do escoamento de 1,77 metros por segundo. Tá bom? A primeira informação que a gente precisa é a rugosidade relativa. Então a gente vai pegar a rugosidade efetiva, no caso ferro fundido 0,26 milímetros, dividido por diâmetro da tubulação 600 milímetros. É muito importante que aqui você coloque a mesma unidade e os dados da mesma unidade, porque senão você não vai conseguir um dado válido. E esse número é adimensional, então milímetro com milímetro corta. Calculando, a gente obtém 4,3 vezes 10 a menos 4, que vai dar 0,0004. Tá? Guarda esse valor aqui. A segunda informação que a gente precisa é a informação que está lá no eixo X do diagrama de Moore, que é o Reynolds. Tá? O Reynolds a gente vai conseguir com velocidade vezes diâmetro dividido pela viscosidade cinemática. Tá bom? Que tem como unidade metro quadrado por segundo. Tá? Fazendo o cálculo rápido e cortando as unidades, a gente tem um número adimensional da grandeza de 1,3 vezes 10 à sexta. Tá? Então vamos lá no gráfico. Tá? Vamos colocar o gráfico de novo aqui para vocês. E a gente vai conseguir o seguinte. A nossa curva é a curva de 0,04. Tá aqui. Tá? Então a curva ela vem aqui. Ó. Tá bom? Ela sobe aqui, a gente tem outras zonas no gráfico, no diagrama de Moore, a gente não vai discutir agora. E a gente tem um número de Reynolds para esse escoamento de aproximadamente 1,10 à sexta. Tá? Então, 10 à terceira, 10 à quarta, 10 à quinta, 10 à sexta. Como que a gente faz a leitura do diagrama? Bem simples. 1,10 à sexta até encontrar a curva de 0,0004, você puxa para cá e vai encontrar o valor aqui entre 0,015 e 0,02. Então a gente tem 0,015, 0,016, aproximadamente 0,017, tá? 15, 16, 17. Então a gente obteve o valor aqui do diagrama de Moore, fazendo até uma correção aqui no meu rabisco, de 0,017. Tá bom? Então, a gente obteve aqui de forma simples. Eu vou fazer mais um exemplo aqui dentro desse vídeo e vocês vão ver como é fácil, tá? Para um outro escoamento, agora definido aqui por esses valores, diâmetro de 0,4 metros, para essa vazão a gente obteve essa velocidade e com a leitura do diagrama a gente vai obter um fator de atrito de 0,018, tá? Primeira informação, rugosidade relativa. Com a rugosidade efetiva do ferro, de 0,026 milímetros, sendo dividido pelo diâmetro de 400 milímetros, tá? Então lembra, 0,4 metros é igual a 400 milímetros, coloca na mesma unidade aqui, você tem uma rugosidade efetiva de 0,00065 ou 6,5 vezes 10 a menos 4, tá? Então, isso aqui vai ser a nossa curva. Número de Reynolds, velocidade por diâmetro por viscosidade cinemática. Então, 3,98 metros por segundo vezes 0,4 metros, dividido por 3,31, 10 a menos 6. As unidades dão a dimensional, eu tenho metro com metro, metro quadrado, corta com metro quadrado, e segundo com segundo, corta. Tá? Eu vou ter um número de Reynolds até parecido, 1,2 vezes 10 a sexta, parecido com o primeiro exemplo. Tá? E a gente vai obter o fator de atrito de 0,018. Por que o fator de atrito mudou e aumentou um pouco? Lembra que a gente tem o mesmo material, mas agora um diâmetro um pouco mais restritivo. Então a curva vai ser uma curva um pouco acima do que a gente tinha achado anteriormente. Então isso vai mudar um pouquinho o fator de atrito vai ser maior. Tá? Então
a gente consegue concluir que o diâmetro menor acaba gerando um fator de atrito maior para as situações que estão mais ou menos parecidas. Vamos olhar no gráfico. O que a gente tem aqui? Eu falei que a curva estava acima, né? Então a gente tem a curva anterior de 0,004 e agora a gente está com a curva de 0,006, tá bom? Então a gente vai nessa curva aqui, rapidinho, só colocar um contrapeso. Eu vou levantar aqui o gráfico, vamos ver se a gente consegue fazer melhor. A minha curva de 0,04 era anterior, agora eu tenho a curva de 0,06, ela segue aqui. E o dado de 10 a sexta continua aqui, então eu vou atingir a curva aqui e seguir até aqui no eixo de fator de atrito. Então eu tenho aqui nesse ponto, tá? Se o 2 está aqui, 0,19 aqui, 0,18 aqui. Então a gente consegue 0,18, tá bom? Então, leitura do diagrama foi essa, a gente conseguiu o dado de 0,018. Tá, gente? Então, para a gente terminar aqui, fazendo um resuminho, você tem um diagrama, as curvas já estão aqui de referência, essas curvas são feitas a partir da equação de Colebrook-White, e você precisa escolher a sua curva e pegar o seu dado de Reynolds e atingir até a curva. O ponto que você atinge, você puxa na horizontal aqui para a esquerda, e vai conseguir o valor de atrito, tá? De forma bem resumida é isso. Tranquilo? O diagrama de Moore é uma ferramenta gráfica, ou seja, ela compreende alguma margem de imprecisão. No cálculo, pouco importa se você escolheu o 0,18, o 0,17, o 0,20 ou o 0,15, vai mudar muito pouco. O que você não pode pular é, por exemplo, pular de um 0,2 por um 0,02, que está aqui, tá? Isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? Então, fica aí o vídeo de referência, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, manda dúvida aí pra gente, tá bom? Abração.